O Brasil acabou de anunciar 149 bilhões de reais em rodovias. Um número enorme. Um anúncio que chama a atenção imediatamente. E junto com ele veio a pergunta que importa de verdade. Isso vai baratear o frete no Brasil? Porque, à primeira vista, a resposta parece óbvia. Estrada melhor custa menos para operar. Caminhão anda mais. Há menos quebra. Menos atraso. Menos desperdício. Parece simples. Mas no Brasil, quase nada na logística é simples. E é aí que começa a parte mais importante dessa história. O transporte não afeta só empresas e caminhoneiros. Ele entra no preço da comida, entra no custo dos produtos, entra na inflação que chega ao mercado. No fim, ele aparece na conta de todo mundo. Por isso, esse investimento não é apenas uma notícia sobre obras. Ele é uma aposta sobre como o país vai circular, produzir e escoar riqueza. E também uma aposta sobre quanto esse sistema custa hoje. O pacote não fala de uma única estrada. Ele reúne várias frentes ao mesmo tempo. A duplicação de rodovias federais, recuperação de trechos degradados, novas concessões privadas, ampliação de corredores logísticos, integração entre regiões produtoras e portos. Em teoria, isso parece o caminho certo. Mas a pergunta continua de pé. Melhor estrada significa frete mais barato? Nem sempre. E no Brasil, essa diferença importa muito. Isso acontece porque o país depende fortemente do transporte rodoviário. Mais de 60% de tudo que é produzido no Brasil passa por caminhões. Isso quer dizer que qualquer mudança na malha rodoviária pode mexer com a economia inteira. Não é um detalhe, é estrutura. Só que a história brasileira mostra que melhorar a estrada sozinho não resolve tudo. O país já viu outros ciclos de expansão rodoviária. Grandes obras, concessões e promessas de integração logística. Em vários momentos, a expectativa foi a mesma. Agora vai. Agora o frete cai. Agora o sistema ganha eficiência. Mas o frete continuou caro. E essa é a primeira frustração que o debate precisa enfrentar. Muita gente olha para o problema e aponta apenas a estrada ruim. E sim, estrada ruim pesa. Pesa muito. Mas ela é só uma parte da conta. O custo do transporte no Brasil nasce de um conjunto de fatores que se somam o tempo todo. O primeiro deles é o diesel. O combustível representa uma das maiores fatias do custo do transporte. Quando o diesel sobe, o frete sobe quase imediatamente. Não precisa de muito tempo. O impacto é direto, é rápido e é grande. Aí entra outro ponto que costuma ser subestimado: os pedágios. Em muitas rotas modernizadas, o pedágio aumenta. Isso significa que uma estrada melhor pode reduzir tempo e desgaste. Mas também pode adicionar uma nova despesa ao percurso. Ou seja, parte da economia esperada volta pela outra ponta. E ainda existe o custo da insegurança. O Brasil enfrenta altos índices de roubo de carga em certas regiões. Isso gera seguros mais caros. Obriga empresas a desviar rotas, aumenta a cautela, eleva a incerteza. E toda incerteza custa dinheiro. Portos congestionados também entram na equação. Filas, espera, atraso e burocracia alongam o tempo de entrega. E quanto mais tempo o caminhão, a carga e a operação ficam presos no sistema, mais caro tudo fica. O problema, então, não está apenas no asfalto. Está no fluxo inteiro. Essa é a dúvida central. 149 bilhões de reais resolvem o problema? Ou resolvem apenas uma parte dele? A resposta mais honesta é a segunda. Porque esse valor não está concentrado em uma solução única. Ele se espalha em várias frentes. Há concessões privadas de rodovias estratégicas, há obras federais prioritárias, há projetos estaduais complementares, há manutenção de estradas já existentes, há novos corredores de exportação. Isso parece positivo, e em muitos aspectos, mas também significa que o impacto será desigual.
Algumas regiões vão sentir melhora mais rápido. Outras podem levar anos para notar a diferença real. Em um país tão grande e tão desigual, isso importa muito. Porque o que chega primeiro a um corredor logístico pode demorar muito para chegar a outro. E quando o investimento se espalha demais, surge outra pergunta incômoda. Será que ele perde força? Ou seja, será que colocar dinheiro em muitos pontos ao mesmo tempo reduz o efeito em cada um deles? A resposta depende de gestão. Porque infraestrutura não é só gastar, é priorizar. É escolher onde cada real faz diferença maior. É saber qual trecho trava a produção, qual corredor escoa exportação, qual ligação encurta distâncias e qual obra gera retorno mais rápido. Se tudo funcionar como planejado, os ganhos podem ser reais. Caminhões mais rápidos, menos desgaste mecânico, rotas mais diretas, menor consumo de combustível, mais produtividade logística. Tudo isso ajuda, e ajuda bastante. Mas ajuda de um jeito específico. Ajuda a operar melhor. Ajuda a reduzir custo operacional. Não garante por si só que o preço final vai cair na mesma proporção. Esse é outro ponto essencial. Reduzir o custo do transporte não significa automaticamente reduzir o preço no mercado. O frete também responde à demanda, mercado e margens das empresas. Então, mesmo quando a estrada melhora, o valor final pode continuar pressionado por outros fatores. É por isso que a promessa de um frete mais barato precisa ser vista com cautela. Melhor infraestrutura é importante. Pode aliviar gargalos, pode aumentar a eficiência, pode diminuir perdas, pode tornar a logística menos pesada. Mas ela não é mágica. Não apaga, sozinha, o peso do diesel. Não elimina pedágios. Não acaba com o roubo de carga. Não desentope portos por decreto. Não simplifica automaticamente a burocracia. E não corrige, sozinha, um sistema inteiro que foi sendo costurado por décadas. Quando se olha para o passado, fica ainda mais claro. O Brasil já passou por vários ciclos parecidos. Expansão de rodovias, grandes obras federais, privatizações, concessões e promessas de integração logística. Em alguns casos, houve melhora real. Em outros, os velhos problemas continuaram ali. Mudou o trecho. Não mudou o todo. E talvez essa seja a lição mais importante. O problema não é apenas construir estrada. É manter eficiência no sistema inteiro. Porque infraestrutura sem gestão perde parte do impacto com o tempo. A obra envelhece. O fluxo trava. O custo reaparece. No fim, os 149 bilhões de reais representam muito mais do que asfalto novo. Representam uma aposta no futuro da logística brasileira. Uma aposta de que o país pode circular melhor, produzir melhor e escoar melhor. Mas uma aposta não é uma garantia. O frete no Brasil depende de estradas, sim. Mas depende também de portos, combustível, segurança, planejamento logístico e eficiência operacional. Quando uma dessas peças falha, o custo continua alto. Então, o que esperar de verdade? Que algumas rotas fiquem melhores. Que certos gargalos diminuam, que a operação ganhe velocidade. E que em algumas regiões o alívio apareça antes. Mas a queda do frete, se vier, tende a ser parcial. Gradual, desigual, não imediata, não uniforme e certamente não automática. A grande pergunta, portanto, não é só se o Brasil vai investir em rodovias. É se o país vai conseguir transformar esse investimento em um sistema logístico mais eficiente de ponta a ponta. Porque é isso que decide o preço do transporte. Não apenas a estrada, mas tudo o que acontece antes, durante e depois dela. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal.